todo mundo que tinha sido um assalto. Eu fiquei paraplégica, mas pelo menos estou viva para contar o que aconteceu. Essa é a história de Maria da Penha de Fortaleza, mas é minha também. Eu sou Paulo Goulart e assumo esta luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Estamos de volta com a teleconferência Uma Vida Sem Violência é um Direito das Mulheres. E neste segundo bloco estão aqui para responder as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e também presidente da Associação Nacional de Magistradas, Chelma Lombardi, a advogada e diretora da Agende, Elizabeth Garcês, e Maria Beatriz de Faria, coordenadora do Comitê para Questões de Gênero do Ministério de Minas e Energia. Esperamos a sua pergunta. Ligue 0800 648 1140. Anote aí, 0800 648 1140. A ligação é gratuita. Vamos ouvir as nossas convidadas e quem começa é Elizabeth Garcês, por favor. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Acho que é fundamental esse espaço que se abre para a gente discutir essa questão da violência, uma questão que a gente precisa mudar o entendimento da sociedade civil, a gente precisa mudar e precisa avançar para que essa mulher possa ser protegida e possa efetivamente viver uma vida feliz, sem violência. A Lei Maria da Penha, me parece, foi uma evolução significativa nesse processo, né? Eu sou do tempo em que as mulheres não conseguiam sequer registrar uma queixa numa delegacia policial e elas precisavam se reunir em grupo para conseguir que o delegado fizesse isso. Nesse momento, a gente entendeu o movimento de mulheres organizado, que era importante se criar uma delegacia de mulheres e esse processo foi detonado São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, depois no resto do Brasil. E, ao longo do tempo, a gente percebeu que a delegacia efetivamente conseguia incorporar toda essa questão da mulher que é diferenciada. A gente precisava de uma especializada. Com a Lei 9.099, o juizado especial, o judiciário começou a ter conhecimento de todo esse número significativo de ações e de demandas que existiam, mas não soube dar a resposta efetiva porque o instrumento não era útil, não era especial, não era adequado, não era objeto da Lei 9.099 cuidar desta questão das mulheres. Por isso, a lei nova, a Lei Maria da Penha, uma lei com resgate da função policial. O policial hoje volta a ter o poder de investigar essas questões, também de prender se for necessário, e, por outro lado, dar ao judiciário instrumentos importantes, novos, medidas protetivas que podem, num primeiro momento, ajudar a mulher. Porque quando a mulher rompe o silêncio e ela vai a um poder público, seja através da delegacia, seja no judiciário, que se queixar que ela está apanhando, ela precisa ser protegida, ela precisa ter alguém que diga, pode ir que eu estou aqui ajudando você. É essa solidariedade que é a função hoje do judiciário, implementar essa lei, olhar essa lei com bons olhos, com boa vontade e usar esse instrumento da forma adequada, possível, para trazer proteção às mulheres. Eu acho que seria essa a mensagem que eu teria nesse momento inicial. Então é a vez da desembargadora Chelma Lombardi, por favor. Bom dia a todos. É uma honra poder participar de uma atuação tão brilhante da Agende em prol de uma causa social relevantíssima. Eu sou da área do direito, mas costumo sempre dizer que nós não podemos nos desvincular dos fatos sociais. E é da nossa experiência mesmo judicante que 70% dos crimes contra as mulheres ocorrem no recinto do lar, ao contrário dos homens, que são vítimas de agressões, lesões corporais e de morte no espaço externo. E a questão da violência doméstica, ela é muito complicada na medida em que ela tem esse aspecto de ser uma violência oculta e de a mulher ter inúmeras dificuldades de divulgar, de reclamar
e de pleitear os seus direitos. É preciso, portanto, que nós, agentes públicos, estejamos devidamente aparelhados para esse atendimento. E nesse ponto, a Lei Maria da Penha efetivamente é exemplar. Nenhuma lei é perfeita, é completa, porque os fatos sociais são dinâmicos e a Lei 9.099 foi importante, não para o caso da violência doméstica, e a Lei Maria da Penha representa a revolução judiciária no sentido de buscar a implementação dos ideais e de sonhos de uma justiça melhor. Eu sempre considero que não há possibilidade de se pensar numa sociedade melhor, numa sociedade mais feliz, quando, na infância, as crianças passam traumas, são vítimas, estão envolvidas num contexto familiar violento. Daí porque o próprio BID relacionou a violência doméstica com o baixo índice de desenvolvimento econômico e social na América Latina. E esse é o contexto do Brasil. As crianças são jogadas na rua para fugir da violência doméstica. E lá, além de ser vítimas, podem, no futuro, serem agentes de violência também. A lei, dando um apoio necessário para que essa violência seja coibida de maneira adequada, ela é ótima. Mas, acima de tudo, é uma lei constitucional e ela representa uma revolução no sistema pátrio, porque o Brasil não tem tradição constitucional democrática. Há um veso histórico de os operadores jurídicos serem extremamente legalistas e, portanto, terem dificuldade de assimilar instrumentos jurídicos novos. É o caso da Lei Maria da Penha, que guarda plena consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, vem expressamente amoldada nos princípios constitucionais da igualdade, no parágrafo 2º do artigo 5º, que incorpora as leis, as convenções internacionais de proteção aos direitos humanos ao texto constitucional e se amolda com absoluta fidelidade na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Eu quero só dizer que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso está implementando a lei e nós temos um site em que quem precisar de apoio jurídico está disponível para a implementação da lei. É www.tj.gov.br. www.tj.mt, Tribunal de Justiça de Mato Grosso.gov.br. Ok, então vamos ouvir a Maria Beatriz de Faria, representando o Ministério de Minas e Energia, o Comitê de Gênero, né? Por favor. A mesa, a animadora do debate, a todas e a todos que nos veem e nos ouvem, bom dia. E também agradecendo aqui o convite, venho só dar um depoimento de como todas essas políticas públicas têm atuado, repercutido e apresentado resultados nos organismos institucionais, mas também na sociedade como um todo. É sabido que o Ministério de Minas e Energia é historicamente um setor masculino. Mas, estimuladas pela aplicação e pelo espaço
que nos foi conferido por essa implementação das políticas públicas, do apoio incondicional que nos foi dado pela ministra Dilma Rousseff, quando era titular da pasta de Minas e Energia, da ministra Nilceia Freire, que nos norteou por meio do Programa Nacional de Política, do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, da ministra Matilde Ribeiro, que se preocupou por meio de um programa prioritário do governo federal chamado Luz para Todos, de inserir o recorte indígena e quilombolas, de organizações sociais parceiras, como tem sido o caso da Agenda em toda a nossa trajetória, temos conseguido singrar. A atual gestão do Ministério de Minas e Energia também endossa esse trabalho. E como funciona esse trabalho? Esse trabalho nós temos uma coordenação geral no Ministério de Minas e Energia em Brasília e nós temos os comitês das empresas vinculadas formadas pelo CEPEL, pelo CGTE, pela CGTE, Cheste, Eletrobras, Eletronorte, Eletrosul, Furnas, Itaipu, Manaus Energia e Petrobras. E esses comitês reproduzem internamente as políticas públicas, adotando, incorporando diretrizes para oportunidades iguais de trabalho, não discriminação de raça, equidade de gênero, e com isso se consegue dar uma capilaridade às políticas públicas em todo o território nacional onde essas empresas atuam. Então, hoje nós podemos dizer que começa uma nova etapa. Pensamos e trabalhamos em prol de homens e mulheres, conjuntamente construindo uma sociedade, um Brasil melhor. Muito obrigada. Obrigada, e já temos uma pessoa ao telefone, é a Ângela Silva, de Anápolis, Goiás. Bom dia, Ângela, para quem é a sua pergunta? Bom dia, é para a desembargadora. Essa do meio, eu esqueci o nome dela no momento. Desembargadora Chelma Lombardi. Isso. Porque eu sofro agressão física há 18 anos com meu marido. E ele faz, assim, põe as crianças para fazer trabalho verbal, inclusive duas, a de 18 a 17, saiu de casa, não consegue viver com ele mais. E ele bebe muito, é agressivo, tanto comigo quanto com as meninas. E eu gostaria de saber como que eu devo fazer para sair desse sufoco, porque não tem mais como continuar. E a gente não tem para onde ir, né? Não tem a quem recorrer. Aqui na delegacia da mulher aqui em Anápolis, eu já fiz várias queixas dele, mas aí ele não é chamado, é processado e fica do mesmo tamanho. A gente não tem uma proteção. Aí, como que a gente faz nesse caso? Ok, Ângela, muito obrigada. Desembargadora, por favor. Realmente, este é um problema crucial do Brasil, daí porque a Lei Maria da Penha era uma lei necessária e é imperativo que a sociedade exija a implementação dessa lei. Como? Pressionando os poderes públicos, porque ao Poder Judiciário cabe atuar até preventivamente, vamos supor, determinando a prisão de um agente que coloque em risco a vida da mulher ou dos filhos. Entretanto, tudo começa numa delegacia. É o primeiro local para onde a vítima se encaminha. E é preciso que tenha uma delegacia adequada. É preciso que o Poder Judiciário tenha uma vara especializada com uma equipe multidisciplinar. E é preciso que a sociedade ofereça opções para essa mulher que não tem independência econômica, para que ela possa alimentar os filhos e não perecer. E é preciso também que haja abrigos para onde, em casos de emergência, essas vítimas sejam encaminhadas. Por isso é que eu falo que a lei
é providencial e ela prevê toda essa necessidade. Ok, temos mais uma pessoa, é a Cida de Londrina, Paraná. Bom dia, Cida. Para quem é a sua pergunta? A doutora desembargadora. Alô? Ok, pode fazer. Olha, eu sou Cidinha, eu sou presidente da GRUNSAL, Associação Grupo de Mulheres São Lourenço de Londrina, e nós, enquanto mulheres, ficamos com muita expectativa em relação à Lei Maria da Penha, né? Ela nos deu uma grande esperança, uma esperança de segurança, mas, de repente, a mulher ela é agredida e o camarada é preso. E, dependendo da situação econômica, ele paga uma fiança de 300 a 500 reais. E aí ele sai. O preço da agressão está determinado. Então, pelo menos aqui na minha cidade, isso está acontecendo. E, além de todas essas dificuldades, nós temos que nos sujeitar a registrar queixas a um profissional sem preparação e machista e que muitas vezes até satiriza a questão. Ficamos muito assim, tomamos a dor daquela moça que assistimos ontem no programa da Ana Maria sobre o sequestro do ônibus, quando foi posto em dúvida, né, o sofrimento dela toda, que para isso chegar à tona ela teve que ser sequestrada e totalmente humilhada. E isso está acontecendo ainda. Então, como é que vai ser? Vai se preparar essas pessoas para isso? Né? E só para encerrar, senhora desembargadora, eu gostaria de saber o que a Secretaria Nacional tem projetado para nós das associações de mulheres e principalmente as nossas associações aqui do interior. Obrigada, Cida, desembargadora. A Lei Maria da Penha, mais uma vez, é sábia porque ela prevê a capacitação. Isso que foi expresso na pergunta é real, é verdadeiro e ocorre no Brasil inteiro. Há um total despreparo de todos os agentes envolvidos no combate à violência doméstica. A lei fala em capacitação e essa capacitação é que nós estamos fazendo em Mato Grosso, conscientizar, sensibilizar que essas questões de violência doméstica são questões de violações de direitos humanos e que dependem de um atendimento adequado. Por isso, nem todo juiz é preparado para jurisdicionar uma vara de violência doméstica. Nem todo policial está preparado para atender uma vítima. Nem todo médico, ao atender uma vítima, a atende com a dignidade que as vítimas merecem ser tratadas. A capacitação é fundamental. Mais uma vez eu digo, é preciso que a lei seja implementada. Eu apelo mesmo e confio no Poder Judiciário do meu país para que ele se sensibilize e, juntamente com os demais poderes, passem a encarar esses problemas e dar a resposta que a sociedade exige. Daí a lei. Temos mais uma pessoa na linha, mas eu vou aqui, a Maribel, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Ela é presidente do CONDIM, né, da Tramandaí, Rio Grande do Sul. Ela só registra que está assistindo e parabeniza e tal o programa. E tem uma pessoa que ela não se identificou, ela é anônima, e você, se não quiser se identificar, que está sofrendo violência e tem dúvida, pode fazer a sua pergunta. As pessoas que estão atendendo são profissionais do 180, vai te atender bem, você não precisa se identificar se não quiser. Essa não se identificou, ela é de Fortaleza, Ceará. Ela diz: registrei um BO, né, um boletim de ocorrência, em janeiro, pois estava sendo ameaçada, mas até hoje nada aconteceu. Realmente os agressores são punidos a partir da Lei Maria da Penha? Ela duvida aí da... Eu
se você me permite. Pode ir. Na realidade, a gente está vivendo hoje um momento de transição, o que a gente precisa compreender que o Poder Judiciário está se adaptando a esse novo sistema. Agora, nós temos um sistema novo. Se antes a mulher ia à delegacia de polícia, fazia um registro, e esse registro era imediatamente transformado num processo com alguns documentos e remetido imediatamente para o Judiciário, e o Judiciário então marcaria a primeira audiência, isso já não está acontecendo, ou não deveria acontecer mais. Hoje nós temos uma delegacia que pode tratar de medidas. Ela pode ir até a casa dessa mulher para retirar os seus pertences se ela necessita, pode dar, enfim, medidas de imediato. E podem também fazer aquilo que a gente chama que são as medidas protetivas. As medidas protetivas, elas vão para o juiz, porque é o juiz que tem que estabelecer assim. Mas elas não precisam esperar um inquérito para ir para o juiz. Você chegando a uma delegacia, o delegado faz um pequeno arrazoado com o que você está dizendo, junto os documentos que você tem, junto o que ele pode apurar naquele momento, e ele pede ao juiz. E prudentemente, e aí cabe ao judiciário ser prudente nessa avaliação, pode perceber se há essa necessidade, se a mulher precisa efetivamente de proteção, precisa que esse homem seja, por exemplo, afastado de casa. Às vezes isso é muito melhor do que você deslocar a família inteira e colocá-la num abrigo, quando o agressor é que fica livre. Essa não é a proposta da lei. Então eu entendo que a lei hoje tem instrumentos poderosos, o que a gente precisa é implementá-los, e isso vai sendo feito aos poucos. As mulheres também precisam confiar nessa lei e exigir o cumprimento da lei. Eu acho que isso é importante. Ok, então vamos ouvir, né, a Maria Aparecida, que é de Itaobim, Minas Gerais. Ela está ao telefone. Bom dia, Maria Aparecida. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia. Deixa eu te falar, eu sou coordenadora da Comissão de Mulheres aqui no nosso município e tem um programa de rádio aí voltado à mulher, principalmente à mulher rural. E as ministras que tiveram aí compondo a mesa anterior, elas falaram sobre as questões das promotoras da defesa da mulher. Aí eu queria saber se vocês aí que estão compondo a mesa agora não poderiam falar alguma coisa sobre isso, que eu não entendi exatamente o que elas quiseram dizer. Então vocês podem saber alguma coisa e quem sabe vocês não podem estar passando alguma coisa para mim. E também eu gostaria de saber assim, se vocês têm intenção de estar trabalhando nas regionais, né? A questão das mulheres na regional, porque aqui a gente tem participado assim, de seminários regionais, estaduais. Aconteceu aqui mesmo um seminário aqui na Escola Família, que vieram as mulheres do Grau de Belo Horizonte, que já tem um projeto aí, e está trabalhando aí a questão da mulher rural. Então, se não tem como você estar assim, enviando cartilhas sobre a lei Maria da Penha para a gente, porque a gente faz o trabalho assim porque a gente gosta de fazer mesmo e defende mesmo a mulher. Então é isso aí. Tá bom, Maria Aparecida, muito obrigada, né? As ministras, né, que estavam aqui estariam mais aptas a responder, mas eu creio que ela está falando daquelas promotoras populares, né? Então, Maria Beatriz, você tem... Eu gostaria de intervir na segunda parte da questão. Ok. Pode falar. Com relação às regionais, por exemplo, nós temos acordos de cooperação, termos de cooperação firmados entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, para que dentro dessas áreas rurais possa haver não só capacitação, como também a manifestação de cada um dos moradores ou das moradoras para que possa a cultura daquele local vir a ser preservada. Então, esse tipo de demanda pode ser encaminhada a qualquer ouvidoria, tá certo, dos ministérios, tá certo, o que é que se precisa, qual tipo de documentação que os ministérios farão a articulação para encaminhar para o ministério que deles precisa essa documentação. Então, o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, mme@ouvidoriageral.gov.br. Ok, pode complementar, Elizabeth, por favor. É só dizer que materiais diversos são disponibilizados em vários sites para apoio a essas mulheres que nos seus pequenos espaços querem desenvolver algum trabalho. É claro que a gente, infelizmente, não é toda a população brasileira que tem acesso
à internet, têm acesso a computador, mas, enfim, é o que a gente disponibiliza num país tão grande de forma tão rápida, né? Então, a campanha tem também um material muito interessante que pode ser baixado no site. A campanha tem um site www.agende.org.br/16 dias. Lá você pode baixar esses livrinhos, por exemplo, que contam aqui com 16 pontos de atendimento, 16 formas de combater violência, como trabalhar com os homens em relação a essa violência. Então, é um material interessante também. No próprio site que a desembargadora colocou aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tem um manual que foi colocado por ela de como essas coisas podem ser implementadas. Então, a internet é um caminho muito interessante para se buscar isso. A gente está em Brasília, você pode escrever, a gente também pode encaminhar esse material que seja necessário para o desenvolvimento de qualquer grupo, de qualquer política, ok? Ok, temos a informação que prefeitos, ONGs, entidades religiosas, universidades, CUT, bancos, as pessoas estão assistindo essa teleconferência, que a violência contra a mulher é uma questão que não só interessa a mulher, mas toda a sociedade e todas as pessoas que desejam uma vida mais digna e igualitária para todos. E temos mais uma pessoa na linha, Marilene Aparecida, de Novo Itacolomi. Itacolomi, Paraná. Então, Marilene, bom dia, pode fazer sua pergunta, por favor. Olha, o que eu queria saber é que eu fui... Como é que fala? O meu ex-marido me abandonou já faz muitos anos. Então, eu tenho medo dele de um dia aparecer e ele me procurar, mas só que eu não quero mais saber dele e moro junto com meus pais. Ele agredia você, Marilene? Lá no Rio de Janeiro, sim. Depois ele me trouxe para a casa do meu pai, não. Que daí ele chegou aqui, ele me deixou e sumiu. Mas você chegou a denunciá-lo? Não, não. E por que você tem medo? Por causa que se ele aparecer, daí ele vem me procurar e eu não quero. Ok. Mas só que eu tenho um filho, mas não com ele, com outro homem. Ok. Ok, Marilene. Obrigada aí pela sua participação. Então, qual é a sugestão de vocês para Marilene, que está nesta situação? Se ele procurar, e o que ela deve fazer, aonde procurar ajuda, qual é a orientação? Por hora, é um mero temor. A interferência do poder estatal não vai até aí. Adivinhar o que está na possível, no pensamento das pessoas, né? Falando uma linguagem simples. Mas, se ele procurar reatar essa relação e se ele demonstrar efetivamente que ele não se conforma, o que eu penso que é quase impraticável nas circunstâncias que o caso foi colocado, é infundado o temor. Mas se ele procurar e ameaçar, aí sim ela deve dirigir-se à delegacia. Se tiver delegacia da mulher, muito melhor. Vá à delegacia da mulher. E como foi dito aqui, se houver ameaça, o juiz não precisa esperar que o inquérito seja ultimado. Em 48 horas, essa situação estará resolvida, se for o caso, com medidas protetivas, desde o afastamento, a distância desejável, até a prisão. Isso aí, Marilene, também nesse livrinho aqui, nesse que a Elizabeth falou, tem vários lugares onde você pode pedir ajuda, tem um telefone 180,
que você pode ligar, que é da Secretaria de Mulheres, e também aí onde você mora deve ter algum movimento de mulheres, movimento feminista, essas redes e articulações de mulheres também pode te dar apoio e te ajudar, tá? Então vamos, a repórter Eni Monteiro traz ao vivo mais notícias. Eni, aí quais são as novidades? Ok, Cleia, eu estou aqui com a juíza Amine Haddad Campos. Ela é da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher do Mato Grosso. Bom dia, juíza. Eu vou começar com um caso recente que aconteceu de violência no Rio de Janeiro, do marido que sequestrou um ônibus, né, apontando uma arma para a ex-mulher, ficou durante 10 horas, né, foi mostrado ao vivo para o Brasil inteiro essa situação. Com a lei Maria da Penha, o que isso mudaria na prática? Né, esse caso aí que foi mostrado e a mulher já havia feito 5 denúncias na delegacia. Hoje, na prática, o que a lei Maria da Penha poderia mudar nessa situação? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar a Agende pela atuação social. Bem, nesse fato específico, nós temos vários procedimentos da Lei 11.340. Desde essas medidas protetivas de amparo, que é realmente viabilizar o afastamento desse agressor, com distância mínima de contato, bem como medidas como a prisão preventiva, que é a mais drástica. E o que falta para a Lei Maria da Penha, para ela ser implementada mesmo, para ela começar a valer e evitar que esse caso do Rio de Janeiro e tantos outros que acontecem aí no Brasil inteiro sejam evitados? Primeiramente, a consciência da Lei 11.340. A lei realmente é uma inovação em diversos aspectos protetivos, vinculando princípios constitucionais, inclusive delineando os disciplinamentos das convenções, das declarações de direitos. Então, eu acredito que a vivência da lei, a capacitação, a conscientização dos aspectos sociais da lei, que traz uma realidade drástica, que é a violência de gênero, uma violência específica cometida contra a mulher, e que deve necessariamente ter o aparato social, a atuação do judiciário. É com esses trabalhos que a lei maximiza direitos, viabiliza tutelas protetivas, dando uma prioridade à atuação do juiz, inclusive de ofício, mediante um flagrante, mesmo sem pedido de medida protetiva, o juiz observando que há uma necessidade de algum resguardo, ele poderá deferir essa medida nos termos do artigo 19, parágrafo 1º da lei. Então, é uma inovação. A lei traz em seu artigo 4º uma nova visão de interpretação de hermenêutica, que é trazer a realidade da vítima, ou seja, a lei sendo interpretada através de uma realidade, é uma inovação jurídica. Traz também no artigo 40 a vinculação com os princípios norteadores do direito, ou seja, valores normativos essenciais para a tutela de direitos fundamentais. Eu acredito que isso é um requisito e de uma importância muito grande para a nossa ordem jurídica. A lei ela é constitucional, a lei é regular, obedece todos os trâmites de princípios, inclusive a própria reprodução da nossa Convenção Internacional para prevenir, punir, erradicar toda forma de violência contra a mulher. Ela traz valores constitucionais devidamente vinculados ao artigo 226, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. E o trato que se fala como crítica, o trato diferenciado da lei está devidamente vinculado a tutelas afirmativas de direitos, que é para atenuar as desigualdades sociais, até porque a mulher, e somente a mulher é que sofre violência de gênero. Exatamente por isso essa lei só poderia disciplinar os casos de violência de gênero na perspectiva feminina. Então, as críticas elas são desprovidas de conteúdo principiológico. Conhecedores das vinculações históricas de direito, das declarações universais, devemos conceber essa lei na sua tutela última, na sua finalidade primordial, que é consagrar direitos fundamentais. Agora, juíza, os números são impressionantes. Segundo a OMS, a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Por que poucas mulheres ainda têm coragem de fazer a denúncia, de procurar uma delegacia?
E, infelizmente, nós vivemos um preconceito camuflado. E as mulheres se sentem envergonhadas de trazer isso a uma realidade. Até porque existe uma forma de trato dessas condições, dessas situações, como se, na verdade, elas não ocorressem. Então, primeiramente, precisamos trabalhar a conscientização social. E, sem dúvida, esses números são números drásticos que mais justificam a implementação da Lei 11.340. Imagine, a cada 100 mulheres assassinadas, 70 são assassinadas no seu ambiente doméstico familiar. Isso é um número absurdo, impressionante, e que nós não podemos negar a existência dessa violência de gênero praticada em detrimento da condição feminina, da cidadania plena da mulher. É fundamental, então, que as mulheres denunciem, não é, juíza? Sem sombra de dúvida, esperamos isso. É uma conscientização social. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio com Cleia Paixão. Obrigada, Eni. Obrigada, juíza. E temos aí uma pergunta pelo telefone de Silvânia André, ela é de Brasília, Distrito Federal. Bom dia, Silvânia. Para quem é a sua pergunta? Olá. Oi. Alô? Pode fazer a sua pergunta. Pois não. A minha pergunta vai para a doutora Shelma. Pode fazer. Doutora Shelma, eu gostaria de saber como as mulheres de baixa renda, não organizadas, podem estar pressionando e fiscalizando o governo com relação à criação de serviços e políticas públicas de atendimento às mulheres vitimizadas de violência. Essa pergunta foi muito relevante e me dá a oportunidade de dizer algo que eu não falei, pelo tempo que é escasso. Mas a Lei Maria da Penha criou um novo instrumento. Não vi ninguém comentar isso. Nos moldes da Lei de Proteção ao Meio Ambiente, ao patrimônio artístico, cultural e paisagístico, ela deu oportunidade não apenas ao Ministério Público, mas também a organizações sociais, como qualquer organização feminista, desde que há mais de um ano registrada, de exigir que os governos implementem as medidas previstas na lei. Em termos técnicos, nós diríamos, ampliou o polo ativo da relação jurídica processual. Isso, traduzido em miúdo, é o seguinte: o Poder Judiciário não instalou varas, a Prefeitura e o governo estadual não criaram os meios de implementação da lei. O Ministério Público, promotor de justiça, ele pode entrar com uma ação coletiva para obrigar o cumprimento da lei e para que a lei saia do papel. E se o promotor não o fizer? E se o Ministério Público ficar parado? Qualquer entidade que possa representar esse segmento, por exemplo, uma entidade feminista, uma organização de bairro, não feminista, mas que trabalhe com direitos humanos, pode entrar com ação civil pública. Eu tenho o exemplo do estado de Santa Catarina, em que uma ação civil pública obrigou a prefeitura a abrir X vagas para crianças que estavam sem acesso à escola. Eis o caminho, está previsto nesta lei maravilhosa. E vamos ouvir a Vera Lúcia, de Londrina, Paraná. Bom dia, Vera. Bom dia. Eu gostaria de fazer a pergunta para a doutora Selma. Doutora Selma, na Lei Maria da Penha, a mulher, quando é empregada, tem vínculo na carteira registrada, quando ela se cura, ela sofre a sua situação de violência e fica na casa de abrigo.
há nessa lei a manutenção do seu vínculo por um período de 6 meses. A minha pergunta é direcionada: como é que ficaria as obrigações trabalhistas nesse período? Quem é que quem pagaria, na verdade, o teu salário? A empresa onde ele está vinculada? Esta é uma questão um tanto quanto difícil e que está sofrendo bastante questionamento, mas que o Poder Judiciário vai interpretar adequadamente. Eu vejo o seguinte: quando foram assegurados direitos à mãe, em face de ela ter tido filho, houve uma grita geral: quem vai pagar? Né? Esses direitos, de certa forma, foram assegurados também aos pais, com o nascimento de filhos, em função da proteção dos filhos. Né? Foram conquistas constitucionais, sociais, econômicas e sociais. Está se colocando em dúvida não só a implementabilidade dessa norma, porque nós vivemos num contexto em que há dificuldade de emprego, né, em que direitos trabalhistas são quase sempre postergados e a lei mais prejudicaria do que beneficiaria a mulher. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é um artigo que significa, sim, um ônus a mais para os patrões, mas a experiência histórica também é importante. Não sei se a incidência de casos vai ser tão frequente como possa parecer. Eu vou fazer aqui rapidinho, que o nosso tempo aí está chegando ao fim. São duas perguntas, vou falar para a Elizabeth e até assim, para a Beatriz falarem assim de forma bem objetiva. Uma é de Paulo Afonso, né, Nancy Eliande, ela pergunta assim: qual a metodologia pensada para que a campanha chegue às escolas? Os spots foram enviados às rádios dos municípios do país, haja vista que é um meio de fácil acesso, sobretudo para as mulheres do meio rural, que não têm acesso a outros veículos de comunicação e informação. As rádios da nossa cidade não receberam, aí a gente tem que mandar aí para Paulo Afonso aí esses spots, que também estão no site da campanha. E a outra pergunta é o que está sendo feito para incluir na grade curricular a questão de violência contra a mulher, visando a reeducação e conscientização. Aí como rede, como ONG aí feminista, de que forma, e você que acompanhou, que fez parte do consórcio de ONGs, que elaboraram o pré-projeto da Lei Maria da Penha, se vocês pensaram em alguma coisa nisso. Então, de forma assim bem objetiva, o que vocês... Eu poderia dizer que realmente a campanha, ela disponibiliza no site todo esse material, de forma que, infelizmente, a gente não teve fôlego para encaminhar isso para todos os lugares do Brasil. Mas o fato de estar disponibilizado no site faz com que você possa tirar e encaminhar a uma revista, a um jornal, a uma rádio local. Essa rádio também pode ir ao site e baixar esses spots. Então, o material, na realidade, está disponível para toda a população, aos meios de comunicação, enfim, para todos. Não foi pensado exatamente uma metodologia, mas o que a gente pensou foi isso, essa disponibilização do material. No que se refere à grade curricular, é significativo, a gente realmente precisa começar a pensar isso. Mas se a gente pensar, por exemplo, que há muitos anos atrás o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tentou dar um prêmio por uma cartilha que não tivesse preconceito no seu contexto, e a gente conseguiu dar um prêmio apenas, e assim mesmo não era uma cartilha que não
colocava preconceito, ou seja, a gente ainda tem um caminhar muito grande nessa área da educação, para a formação de uma nova mentalidade. Eu acho que a campanha pode rumar nesse caminho, mas ela não tem esse ponto como fundamental nesse momento, ok? Beatriz, companheira. Com relação à disponibilização de cartilhas, volto a insistir na capilaridade dos programas que os ministérios fazem nas comunidades rurais e também nas escolas. A partir daí, essa cartilha, as cartilhas por meio de articulação desses ministérios poderão ser disponibilizadas. Com relação à grade curricular, existe um chamado Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres, ligado à Secretaria de Políticas Especiais, formado por 9 ministérios. E também está no site, na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o relatório 2005, onde poderá ser verificado o resultado, o início dessa metodologia para a inclusão da questão gênero, da equidade entre homens e mulheres na escola. E ainda vamos mais além. Foi implementado um programa chamado Pró-Equidade. Pró-Equidade firmado com a Unifem e com a OIT, rapidamente. E esses programas foram assinados por todas as empresas do Brasil, não ministérios. E a partir daí entra a parte da educação. Beatriz, é só porque na sala de entrevista a Eni está nos chamando, mas só para registrar que uma dessas perguntas foi feita pela Evoflim Paixão do Amapá, eu esqueci de falar, foi de Paulo Afonso e de Amapá. Eni está trazendo aí mais um caso de violência. Pode, Eni, por favor? Pois é, eu estou aqui agora com a Joana Pereira, ela é trabalhadora doméstica de São José dos Campos e é um exemplo de que recomeçar vale a pena. Depois de 16 anos sofrendo violência do marido, ela pediu a separação, hoje ela está casada novamente, grávida de 8 meses, então é um exemplo de que valeu a pena recomeçar e colocar um ponto final na violência que você sofreu no primeiro casamento, né, Joana? Sim, valeu a pena. A partir do momento que eu fui convidada a fazer o curso de promotora legal, eu vi que eu não estava sozinha nessa luta, que essa luta não era só minha, só entre 4 paredes, mas sim eu tinha muitas amigas que podiam me ajudar, me dar força, e eu consegui. Agora estou feliz, sou outra pessoa, e foi através do curso, através da Alcione, que eu conheci, e agora eu posso ver que eu tenho muito mais força, muito mais ajuda. E quero passar para essas mulheres que sofrem agressão, que elas não estão só, que elas têm muita gente que está do lado delas. Ótimo, muito obrigada pela participação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Eni, obrigada aí a nossa personagem aí nessa luta. E a gente encerra aqui a fase de perguntas. Vamos ouvir mais umas palavras das nossas convidadas, cada tem assim, 1 minuto, no máximo, para fazer as considerações finais. Vamos conversar, Beatriz, por favor. Em pouco tempo, muita coisa a dizer, de que o caminho é muito longo, muita luta ainda pela frente, muitos embates, muitas reflexões, mas que possamos todas juntas e todos juntos bater as portas certas, pedir a mão a quem quer nos ajudar e dar a nossa mão a quem nem pedir. Mas vamos lá e vamos continuar essa luta e vamos tentar erradicar, pelo menos nesse século, essa doença que se chama violência. Doutora Shelma. Mais uma vez, dizer que a lei é revolucionária e que ela busca o ideal de justiça e que eu confio no poder judiciário do meu país, que há de ter sensibilidade e implementar a lei. Elizabeth.
Mais uma vez agradecer o convite e dizer que essa campanha tenta mudar a visão que a sociedade tem sobre essa questão da mulher, que ainda precisa ser muito trabalhada, mas eu tenho certeza que as mulheres estão aí cheias de gás para continuar esse trabalho, e acho que o depoimento que nós ouvimos agora é um exemplo típico disso. Quer dizer, é possível recomeçar, é preciso confiar no que se tem. Ok, se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, pode ligar para 61 3273 3551. 3273 3551 é o número da Agende. Pode também enviar suas dúvidas pelo e-mail agende@agende.org.br. E para mais informações, você pode também acessar o site da campanha, que é www.agende.org.br/16 dias. E as perguntas que não foram respondidas, que são muitas, serão encaminhadas à diretoria da Agende, que vai respondê-las e colocar no site da campanha. Então, eu já quero chamar aqui, eu quero terminar esse programa de uma forma bem informal, mostrando a vocês as mulheres corajosas, ousadas, que fizeram da sua dor uma forma de ajudar outras mulheres. As 16 mulheres que são personagens da campanha 16 Dias de Ativismo e que foram fotografadas, mostrando a cara. Podem subir, por favor, podem ir subindo. E mostraram a cara. E representam os 16 segmentos que estão sendo aí destacados pela campanha 16 Dias de Ativismo, a edição 2006. Agradeço também a todas as pessoas que vieram ao estúdio da Embrapa em Brasília, a todos vocês que assistiram e participaram. Agradecemos todas as TVs parceiras nessa transmissão, a Embrapa, a NBR, Sistema Radiobras, o canal Sky, Direct TV, a TV Universitária de São José dos Campos, São Paulo, a TV Universitária da Universidade de Brasília, e estão aí essas mulheres, 16 mulheres, que representam aí todas nós mulheres, todos os segmentos de mulheres, mulheres corajosas, ousadas, que tiveram aí a coragem de mostrar a cara e dizer, lutamos, denunciamos, mudamos a nossa vida, e que é exemplo para todas nós. E a todas, parabéns, e em nome delas, uma homenagem a toda a mulher que está nos assistindo, e convido aos homens que estão nos assistindo para no dia 6 de dezembro usarem um laço branco, que é como um sinal de que defende o fim da violência contra as mulheres e defende a paz em toda a humanidade. Uma boa tarde, uma excelente tarde para todas, e muito obrigada e até a próxima.